Voltamos, canal Marchioli Minas, falando sobre os 12 elementos-chave do conhecimento de embarque. Então, para você que está chegando agora, eu sou Carolina, este aqui é o Rodrigo Marchioli, ao meu lado. E nós já falamos de 4 elementos. Falamos do âmbito de aplicabilidade, definições, seguro e caso fortuito e força maior. Hoje, o 5º elemento, que é formas de transporte. Rodrigo, explica melhor que elemento é esse chave do conhecimento que a gente precisa saber. Bom, primeiro, bem-vindo a todos, né? Vamos dar continuidade, então, a esse assunto que é muito amplo. A gente, tocando nesse ponto, a gente não tem noção do quanto é amplo, mas quando a gente começa a estudar, a gente começa a ver como tem coisa para falar. Bom, quando a gente fala de modos de transporte em relação ao conhecimento de embarque, a gente está falando de até onde o armador ele está se responsabilizando perante aquele transporte. Porque a gente pode estar falando, por exemplo, de um transporte monomodal ou de um transporte multimodal. A gente pode estar falando de um container que ele é completamente estufado por aquele embarcador ou não, ele está sendo estufado em parte. Então, essas modalidades, elas têm que ser colocadas no conhecimento de embarque, elas devem constar do conhecimento de embarque. Então, isso precisa ser demonstrado, porque, por exemplo, se for um container que o embarcador ele encheu parcialmente, que a gente chama de Less Container Load, né, o LCL, então isso significa que tem outras pessoas usando o mesmo container. Isso pode ser importante para fins de sobreestadia, porque não necessariamente vai ser aquelas pessoas que estão naquele conhecimento de embarque as responsáveis pela sobreestadia, porque terão outros envolvidos. E aí precisa se entender quem é que fez a operação, pegou o container, tanto na origem quanto no destino, e entregou em atraso, eventualmente. Então, isso é importante. Uma outra coisa importante, como eu falei, é se é monomodal ou multimodal, porque existe uma discussão muito grande no direito marítimo brasileiro em relação ao prazo de prescrição, por exemplo. E um dos argumentos que se utiliza para não aplicar a prescrição de 1 ano é que, na maioria dos casos, o transporte que o armador realiza é monomodal. Então, a lei 9.611, se eu não me engano, de 98, ela se aplica só ao multimodal, que é ali que está previsto o prazo de 1 ano para as cobranças, né, derivadas do container, por exemplo. Então, isso faz muita diferença. Se está no BL, por exemplo, que o transporte é multimodal, então acabou. A lei 9.611 ela se aplica, não tem discussão. Pelo menos esse argumento não pode ser falado. Então, é muito importante essas informações no BL. Então, quando a gente fala de forma de transporte, a gente está falando mais ou menos nesse sentido. Maravilha. Agora a gente vai para o 6º item, que é responsabilidades. É o que mais dói o calo, é o que mais se questiona, é este elemento de responsabilidades relacionadas ao conhecimento de embarque. Então, como eu falei no primeiro vídeo sobre conhecimento de embarque, esses 12 elementos que a gente está trazendo são elementos que foram pegos de contratos padrão. Então, quando a gente fala de responsabilidades nesses contratos padrão, a gente vai ver, por exemplo, esse conhecimento de embarque que é feito pelos armadores, pelos transportadores físicos, que eu mencionei, a BINCO, né? Que é uma instituição, uma organização privada que reúne os interesses dos armadores. A gente vai ver que, em termos de responsabilidades, os armadores eles se isentam de tudo, praticamente tudo. Ele não tem culpa de nada, né? Então, casos assim muito extremos que eles vão assumir alguma responsabilidade. Então, o que acontece na prática? É exatamente isso. O emissor do conhecimento de embarque, quando a gente vê essas condições colocadas nesse item das responsabilidades, a gente vai ver que quem emite o conhecimento, ele vai se eximir de todas as responsabilidades possíveis. Então, vai sobrar
para as outras pessoas, principalmente o merchant, né? O mercador, que é o embarcador ou importador. Então, em termos de responsabilidade, a tendência que a gente vai ver é essa, uma isenção. E da mesma maneira, o agente de carga, que também tem os seus contratos padrão feito pela FIATA, né, como a gente já comentou, também vai se isentar de responsabilidades. Então, mais uma vez, se reforça a importância dos usuários, importadores e exportadores, terem condições de contrato, condições gerais de negócio combinadas em paralelo. Porque se deixar para o conhecimento de embarque, a tendência é que o transportador não tenha responsabilidade na maioria dos casos. Embora exista um princípio de que, um princípio geral, isso está inclusive no Código Civil, de que a partir do momento que embarca, existe o princípio da incolumidade, por exemplo, que a carga ela tem que chegar da maneira que ela foi colocada dentro do navio, ela tem que chegar no destino. Então, essa é uma obrigação do transportador. Mas, como o que rege é o contrato, no final das contas, é o contrato que rege a relação entre as partes, então precisa se tomar muito cuidado nessa parte de responsabilidades, porque a tendência é que o transportador se exima da maioria delas. Maravilha. É interessante falar sobre responsabilidade quando a gente pensa em direito marítimo, transporte marítimo, porque existe muito da responsabilidade objetiva relacionada a isso, né? A legislação prevê uma responsabilidade objetiva, né? Então, como você falou sobre essa obrigação da incolumidade, não há que se discutir, né? Não tem como você discutir se o navio entrou de um jeito, saiu de outro, né? O primeiro responsável pelo cofre é o armador, né? Pois é, mas como não é uma regra cogente, para quem não sabe, é assim, são aquelas leis, aquelas regras que estão previstas no direito, que as partes não podem transigir sobre elas. Não existe transação. Por exemplo, prazos prescricionais. Se a lei fala que é um ano, não podem as partes tentar prever alguma coisa diferente, porque é uma regra cogente. Então, esse princípio da incolumidade, por exemplo, não é uma regra cogente, não é algo que tenha a força de não poder ser combinada entre as partes. Então, se está no conhecimento, foi colocado dessa maneira, e o importador ou embarcador aceitaram, acabou. Uhum. E então, esse é o problema. E entender essa lógica é importante, porque quando, por exemplo, o juiz se depara com um conflito, ele tem que entender isso, que a parte ela não teve a possibilidade de negociar, Transigir. porque já é um padrão que já é aplicado internacionalmente e isenta, na maioria dos casos, a responsabilidade. Imagina se eu for fazer um contrato para mim, se eu pudesse estabelecer um contrato padrão para mim, é óbvio que eu não vou botar um monte de responsabilidade em cima de mim. Eu vou transferir isso para alguém. É exatamente isso que acontece. Então, isso é importante a gente entender para a gente ter uma ótica bem clara do que pode ser feito, de como deve ser abordado nessas situações. Maravilha. Muito bem, agora vamos para o sétimo elemento, que é formas de comunicação, certo? Minha Eu acho letra que sim. tá terrível aqui. Minha letra tá Se você terrível. está falando que vamos tentar entender o que é isso. Formas de comunicação. Sim, É isso, é isso. Tá ruim, mas sim, sim, não tá sim. péssimo. Formas de comunicação. Então, eu acho que a gente já comentou também em outras oportunidades que nem sempre quem vai receber a carga, o consignatário, é a parte a ser notificada. Existem empresas, por exemplo, que prestam esse serviço de monitoramento, de acompanhamento do transporte. Então, são empresas diferentes. Às vezes é uma empresa que não tem nada a ver com aquele grupo econômico
do consignatário, mas é uma empresa que está cuidando do transporte. Às vezes é um representante de um agente de carga, às vezes é um despachante, às vezes é um trader, uma empresa qualquer, né? Sem nenhuma especificidade, Sim, né, sim. naquele E, negócio. e diga-se, nem sempre o consignatário é o dono da carga, né? Às vezes o próprio Também, dono da carga nem aparece, o importador propriamente dito nem vai aparecer no conhecimento de embarque. Também tem também, isso. também. Então, é, é importante esse ponto para a gente diferenciar que essas partes a serem notificadas, elas não podem ser responsabilizadas por nada, elas só fazem a comunicação. Então, no conhecimento vai estar claro isso, quem é a parte a ser notificada, quem é o consignatário, quem é o embarcador, isso vai estar claro ali. Então, é importante frisar isso para que não se responsabilize a parte a ser notificada. Então, é basicamente isso que vem no anverso, na frente do BL. E também pode haver no verso do BL uma previsão de quem deve ser comunicado caso haja uma avaria, caso haja algum problema, um fato da navegação, por exemplo, né? Ou seja, aconteceu alguma coisa a bordo que precisa se tomar uma providência, uma pessoa passou mal, precisa de um atendimento médico. Com quem eu falo? Então, isso pode estar previsto também no verso do conhecimento. Geralmente é a própria parte a ser notificada que vai ser comunicada, né? Uhum. Mas, enfim, podem ter outras questões previstas no verso também sobre isso. E o armador, né, o transportador marítimo, ele também adota várias formas de se comunicar com os envolvidos naquele transporte contratado, né? Então ele tem o sistema dele online que ele oferece informações, se comunica em tempo real, dizendo onde está o navio, onde está a carga, né? Faz todos aqueles controles. Então existem várias formas de comunicação através de e-mail, né, que o armador também se comunica com seus clientes. Então, embora o conhecimento de embarque preveja aí quem são as pessoas, quem é o Notify, quem vai ser informado do que está acontecendo, assim como o consignatário também vai receber informações, e hoje em dia todos os envolvidos naquela operação são informados praticamente em tempo real de como está a carga, aonde ela está localizada e tudo mais. São formas de informação diferentes, mas que não deixa de ser uma previsão legal dentro do conhecimento de embarque, né? Por exemplo, em relação a fatos da navegação, muitas vezes quem vai ser notificado não é o armador diretamente, ele tem um agente protetor no Uhum, destino, por uhum. exemplo. Então, isso pode estar constando ali no conhecimento de embarque e pode orientar caso alguma coisa seja necessária de ser comunicada. Maravilha. Bom, Rodrigo, olha, nosso tempo esgotou e a gente agora vai cada vez fazer vídeos curtos, diretos ao ponto, e a gente sim volta com os outros elementos chave do conhecimento de embarque. E nós paramos agora no item 7. Temos ainda 8, 9, 10, 11 e 12. Se você está curioso, acompanhe a gente, que toda terça e quinta a gente traz novos episódios para você acompanhar. Tem dúvida? Quer fazer perguntas? Fique à vontade. Aperta lá o sininho para sempre saber das novidades que aparecem no nosso canal e sigam a gente nas redes sociais. A gente está lá no Instagram, Marchioli Minas, para você também acompanhar as notícias do dia a dia. Obrigada, Rodrigo. Valeu, até a próxima. Até a próxima. Obrigadão.